Olá, sejam todos muito bem-vindos a essa live ao vivo e quase diária. Vamos lá, vamos entrando aí, que hoje vai ser um dia muito especial, porque eu vou falar de um tema mais especial ainda. Bora. Cheguem juntos nesta live. Cuida, meu povo. Cuida. Certo, o tema da live, ele é um tema que é só um aviso, certo? As minhas aulas não vão ficar mais gravadas, elas vão ficar no meu Instagram, pelo menos, né? Elas vão ficar gravadas no meu YouTube. Elas vão ficar gravadas no meu YouTube, no meu canal. Beleza? Vamos lá, vamos falar sobre este tema, querido. Primeiro de tudo, a gente tem que entender o que é ansiedade. Certo? Obviamente isso aqui não é uma aula sobre a patologia ansiedade, certo? O que a gente tem que entender, antes de tudo, que a ansiedade, ela é basicamente um incômodo existencial, perfeito? A ansiedade é um incômodo existencial. Então, você está tentando basicamente antecipar um perigo futuro. Você está tentando se defender hoje de um perigo que pode acontecer no futuro. Né, de um perigo futuro. Então, você hoje, existem as pessoas que elas têm, por exemplo, os rituais de toque, né? Então elas fazem todo um ritual, elas, contam 5 vezes antes de cortar a carne, né? Porque senão, depois que elas cortarem, pode, surgir um raio, né? Então as pessoas, elas têm isso, né? Por exemplo, você pode estudar muito. A pessoa, por exemplo, que está no vestibular, ela pode estudar muito para conseguir passar em algo que ela considere desafiador. Entende? Então, a ansiedade é esse incômodo existencial que nos impele a nos prevenirmos contra o mal futuro. Entende? A ansiedade, ela é uma resposta do nosso ser face a um perigo futuro, a uma incerteza futura. Essa incerteza, ela pode ser de qualquer natureza. Pode ser de qualquer natureza, pode ser de uma natureza religiosa, pode ser de uma natureza mística, pode ser de uma natureza social, não sei. Ela pode ser de qualquer natureza. Logo, a ansiedade, ela precisa ser manejada. Nós precisamos aprender a lidar com a ansiedade. Quando ela foge do controle, quando nós não nos prevenimos contra ela da forma adequada. João Paulo, o que seria me prevenir da forma adequada? Basicamente, né? Vamos dizer o seguinte, vamos colocar a seguinte situação, né? Você quer passar no vestibular. Mas aí a sua rotina é uma bagunça. E você começa a sentir ansiedade. Né? Ou seja, na verdade, você não está se prevenindo. Entendeu? A ansiedade em si mesma, a ansiedade normal, ela não é patológica e nem dispatológica, né? Não é nenhum dos dois. Ela é uma coisa normal que todo ser humano tem. Entende? É uma resposta do nosso ser face a esses perigos. Isso é normal. Ela vira patológica quando eu tento reprimi-la. Quando eu não dou as devidas respostas a ela, as respostas existenciais. Quando, por exemplo, eu começo a procrastinar. A procrastinação, ela é uma forma de repressão da ansiedade normal. Quando eu começo a procrastinar, quando eu não monto uma rotina, quando eu não sigo essa rotina, quando eu enrolo, quando eu começo a fazer isso, o que é que acontece? A ansiedade, ela começa a aumentar. Porque é como se eu estivesse reprimindo. Ah, não, vou fazer outras coisas, né? Aí a pessoa começa a ficar ansiosa. Então, a produtividade... Agora vamos passar de ansiedade para produtividade, certo? O
que é que seria o que é uma pessoa produtiva? É uma pessoa que está sempre em ânimo de serviço, em ânimo de generosidade. Ela está sempre aumentando o seu grau de generosidade. É isso. Uma pessoa produtiva, de fato, é isso. Uma pessoa produtiva, de fato, é isso. Compreende? Ela está sempre se colocando a serviço dos outros. Ela está sempre se colocando, né, para o bem dos outros e por aí vai. E por aí vai. Compreende? Então, uma pessoa que ela é produtiva, ela tem um ânimo de generosidade, ela tem um ânimo de se doar cada vez mais, ela quer crescer em generosidade, ela quer crescer em serviço, em atitudes benéficas ao próximo, ela quer crescer em solidariedade, que a solidariedade significa justamente eu me colocar em prol do bem comum, me colocar a serviço do bem comum, me colocar a serviço da comunidade. E pensar um pouco menos em mim. Percebe isso? Logo, o que é que a gente pode extrair dessa definição? A gente extrai com o seguinte, ó. O que é uma pessoa não produtiva? É uma pessoa inútil. Assim, eu estou usando uma terminologia um pouco utilitarista, né? Uma pessoa inútil, assim, uma pessoa que não tem função. Mas parte do ser humano é agir no mundo. É a ação. Ser pessoa, assim, faz parte de ser pessoa a ação. Se eu não ajo no mundo de maneira benéfica, o que é que eu estou fazendo? O que é que eu estou fazendo? Eu estou me tornando uma pessoa inútil. Perdão pela terminologia utilitarista, né? Não é isso que a gente queria chegar, mas ela tem uma razão de ser para a ocasião aqui da live, beleza? Então a primeira coisa que a gente tem que pegar é a seguinte, ó. A primeira coisa que a gente tem que pegar é a seguinte. Percebam que eu contrastei dois opostos, né? Uma pessoa produtiva com uma pessoa ansiosa. O que é que uma coisa tem a ver com a outra? Veja, uma pessoa que ela não tem uma rotina constante de produtividade, uma pessoa que ela não tem uma rotina, né, ali constante, fiel, que ela não honra a palavra dada, o que é que acontece? Ela está reprimindo a ansiedade. A procrastinação nos deixa mais ansiosos. Porque nós sabemos que uma coisa vai vir. Nós sabemos que o futuro vai vir. A pergunta é, nós estaremos preparados quando esse futuro vier? Como eu estarei quando esse futuro vier? Entende? Vocês conseguem compreender isso? Logo. João Paulo, vamos lá. Então você está dizendo para mim que ser ansioso tem uma relação com ser menos produtivo? Obviamente. Há essa relação muito clara, porque você não está se prevenindo contra o mal futuro. E sobre essa questão da produtividade, o que é que nós poderíamos tirar daí? O que é que nós poderíamos tirar? Bem, a primeira coisa que nós temos que começar a bater nessa tecla de produtividade é assim, rotina. Na live de ontem, o que é que eu falei basicamente? Existem dois princípios muito básicos para você começar a organizar a sua rotina. Separar as suas principais atividades, trabalho, família e oração, que são as três minhas, né? A sua pode ser outra. Mas assim, são essas as que geralmente são mais importantes. Você a separar em blocos de tempo. E deixar aquelas atividades que exigem menos esforço, menos elaboração intelectual para a parte do dia em que você está mais cansado. Geralmente é a parte da tarde. Então, você só está no automático aqui, fazendo. Hoje, por exemplo, eu acordei muito cansado. Muito cansado. E assim, eu fui ler um livro que toda manhã eu estudo, né? Porque, enfim, é o meu ofício. Toda manhã eu estudo, eu fui ler um livro, meu filho não conseguia nem, assim, parece um bêbado. Realmente, eu não estava conseguindo ler a droga do livro. Meu olho estava baixando na hora de ler o livro. Ainda consegui ficar lá 1 hora. Né? Logo depois eu fui, cara, eu não estou conseguindo ver, eu preciso de um estímulo. Eu fui ver uma videoaula, aí melhorou. Continuei com sono, mas melhorou, né? Enfim, melhorou aí. Então, a produtividade, ela te faz menos ansioso. Porque você está se antecipando frente a um mal futuro. Você está se preparando. Uma pessoa, entenda, ninguém cai no abismo estando longe dele.
Percebe isso? Ninguém cai no abismo estando longe dele. Você não consegue enfrentar a ansiedade se antes você não tivesse preparado. Enfrentar o mal futuro se antes você não tivesse preparado. Essa é a melhor maneira. Você se preparar contra o mal futuro. Você se preparar contra o mal futuro. Percebe isso? Percebe? Então, assim, João Paulo, como é que eu me preparo contra o mal futuro, me tornando uma pessoa mais produtiva? Certo? O primeiro princípio é separar as atividades em blocos de tempo. Deixar as atividades mais manuais, mais automáticas para a parte da tarde, que geralmente é a parte em que as pessoas estão mais cansadas, já estão com o cérebro mais enfadado, enfim. Né? Enfim. Terceira coisa. E aqui é muito importante que vocês me escutem, certo? Aqui é importante que vocês me escutem. A terceira coisa, e que eu quero que vocês entendam aqui, é que nós precisamos de um tempo no nosso dia para parar. Eu não posso ficar a todo momento, a toda hora, correndo. Deve haver uma parte no meu dia em que eu pare. Eu não posso acordar correndo e dormir querendo correr mais ainda. Deve haver um momento no meu dia, meu filho, deve haver um momento no seu dia, você que está me escutando, que você tem que parar. Assim, cara, para. Assim, 5 minutos. Vai ser aquele momento em que tu vai descansar um pouco. Descansar a cabeça mesmo. Descansar a cabeça. Algumas pessoas gostam de dormir 20 minutos à tarde, né? Eu não, eu já fico direto. Eu acordo de manhã e só durmo à noite. Algumas pessoas elas gostam de dormir só à tarde. Percebe isso? Então, a gente tem que entender aqui, a primeira coisa que a gente tem que entender aqui é que a produtividade, ser útil, ser produtivo, dar resultados cada vez maiores, ela está diretamente relacionada à disciplina. Ela está diretamente relacionada à disciplina. Ninguém consegue ser produtivo se não tiver disciplina. Se a pessoa não tiver uma disciplina constante, fiel, lutar todo dia contra a procrastinação, ela não vai conseguir. A ansiedade dela vai aumentar, na verdade. A ansiedade dela vai aumentar. Quarto princípio da produtividade. Seja uma pessoa feliz. Seja uma pessoa feliz. Não seja rude. Não seja uma pessoa. Presta atenção, fica aqui comigo. Não seja uma pessoa rabugenta. João Paulo, eu estou no meu pior dia. É no seu pior dia que você tem que sorrir. Eu faço isso. Tudo isso eu vivo há vários anos. São práticas que elas sempre dão certo. São práticas que sempre dão certo. Isso aqui sempre dá certo. Esses 4 princípios aqui sempre deram certo. Para todo mundo. Né? Para todo mundo. Ou seja, você vai, primeiro, separar as suas atividades principais em blocos de tempo. Segundo, você vai deixar as atividades manuais e automáticas para a parte da tarde. Terceiro, você vai parar alguns minutos do seu dia. Para fazer o quê? Para descansar a cabeça. João Paulo, eu vou dormir 1 hora. Não indico. Eu acho assim, que é exagero. Você dormir 1 hora durante a parte da tarde, por exemplo. Eu acho que é exagero. Tá? 20 minutos, 25 minutos no máximo ali. Tá ótimo. Beleza? E a quarta questão é assim, sorria, cara. Entendeu? Sorria, porque assim, entenda, a vida ela é boa. Essa crença de que a vida, assim, é como se fosse um período de escravidão que eu tô levando chibatado nas costas, isso é mentira, você tá entendendo? A nossa vida ela é muito boa. Tu tem vários benefícios, né? Você tem mais benefícios do que um rei na Idade Média, meu filho. Você tem mais benefícios que um rei na Idade Média. A vida ela é boa, a nossa vida é boa. Nossa vida é muito boa. Você tem entretenimento na palma da sua mão, a um metro de distância da tua mão. Você tá entendendo? A 1 metro de distância da tua mão. Então, obviamente que essa crença de que minha vida é muito sofrida, minha vida é muito assim, minha vida é muito assim. Obviamente isso é uma crença limitante, isso te limita, isso te deixa fraco. Isso não te faz progredir. Isso te faz cada vez mais se colocar numa posição de quem não toma uma atitude.
E a vida, assim, faz parte da vida nós agirmos. A vida, ela tá lá, me empurrando. O que é que eu faço? Empurro de volta. Empurro de volta. Entendeu? Todos nós aconteceu com cada um de nós alguma coisa que deixou a gente muito triste. Uma vez na vida, pelo menos. Isso nos marca, isso deixa algumas marcas. Isso é verdade. Mas, entenda, você tem o hoje. O que é que você vai fazer hoje? Você tem duas opções. Ou você reclama, acha ruim, murmura, diz que lhe aconteceu. Ou você segue em frente. Percebam o quão prático isso é. O quão simples isso é. Eu segui em frente. Eu pegar, sorrir e seguir em frente. Né? Sorrir e seguir em frente. Eu faço isso todos os dias, né? Tem dias que eu acordo, pô, tô cansado. Mas vou lá, sorrio, porque minha vida... Assim, a vida ela é boa. A vida é melhor do que eu imaginava. Do que eu imagino. A vida é melhor do que eu imagino. Né? E aí, o último princípio. Que aí eu gosto muito dele. É assim, ó. Pega aqui comigo. Algumas pessoas, elas se culpam. Porque elas olham pro dia delas. Presta atenção aqui, ó. Elas olham pro dia delas, elas fazem uma retrospectiva. Elas pegam ali o dia delas e analisam o que se passou e o que elas fizeram. Aí elas ficam com aquele sentimento de culpa, né? Que não foram produtivas, que deixaram várias coisas para fazer e etc. Entendam, esse sentimento ele é relativamente comum, tá? Ele é relativamente comum mesmo. É uma coisa meio comum, assim. De verdade, esse sentimento ele é comum. Mas, entenda. Então é aí que eu quero que você... Assim... Se você reclamar por conta disso, se você reclamar, porque meu dia eu não fui produtivo quanto eu queria, que coisa chata, que droga, não sei o que, entendeu? A reclamação, ela sempre te paralisa. A reclamação sempre te paralisa. O que é certo você fazer diante da situação? Pensar o seguinte, ó, você pensa o seguinte, poxa, sim, tudo bem, pode ter sido uma coisa ou outra que eu não fiz. Pode ter sido uma coisa ou outra que eu deixei de fazer. Estou fazendo um exame agora e eu deixo para essa coisa para amanhã. Entendam, e aí que está o pulo do gato. A procrastinação é algo... Entendam isso que eu vou dizer, tá? A procrastinação é algo comum na nossa rotina. Essas palestras, essas pessoas... vence a procrastinação. Meu filho, não é vence a procrastinação, é vence a inutilidade. Vença uma vida, assim, inútil. Sem serviço, sem amor. Você tá entendendo? É isso que você tem que vencer. Assim, a procrastinação é uma coisa que faz parte do dia a gente ficar, 15 minutos, assim, deitado. Descansando depois do almoço. Conversando com a família. A gente não tem que ser 100% produtivo. Isso é impossível, meu Deus do céu. Não dá. Isso é um ideal de ser humano que, assim, não existe. Não existe. Você tem que em algum momento, de fato, se dar o luxo. Caramba, cara, acabei de almoçar, acabei de jantar, eu vou deitar no sofá durante 20 minutos. Sei lá, vou ver o celular, vou conversar com a minha avó, conversar com meu tio, conversar com minha mãe, conversar com meu pai, conversar com minha família. Entendo que isso faz parte da nossa vida. Entendo que isso faz parte do ser humano. Tem um momento para procrastinar. E, assim, então, coloque uma coisa realmente assim no coração de vocês. Eu falo isso porque eu já passei por isso. Né? Isso aqui, as coisas que eu falo, eu já passei. Esse ideal de produtividade 100%, ele é uma coisa que não existe. Não é vença a procrastinação. É vença a inutilidade, o desamor, o desserviço. Né? É vencer isso. Tá certo? Gente, por hoje é só. Um abraço e beijão. Fiquem com Deus.